Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nessa nossa aula estudaremos sobre movimentos migratórios. É um tema amplo, complexo e até mesmo por conta disso dividiremos este tema, este assunto, este conteúdo em duas partes, em duas aulas. Então, vamos dar início então a movimentos migratórios. Primeiramente é importante conceituarmos algumas coisas. Então, migração ou movimento migratório nada mais é do que o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, seja dentro do Brasil, seja do campo para a cidade, seja de um país para o outro. Essa mudança das pessoas é o que caracterizamos como migração ou movimento migratório. E é um fenômeno que tem crescido muito, sempre foi um fenômeno que sempre marcou a história da humanidade, as pessoas precisavam se mudar, se deslocar. E hoje, com a globalização, é um movimento mais acentuado das pessoas se mudando de um lugar para o outro. A porcentagem de pessoas que moram em um lugar diferente daquele em que nasceu é muito grande. Então, todo movimento migratório ou migração pressupõe dois polos, dois lugares, dois locais, ou dois fenômenos. Aqui temos a emigração. Emigração significa a saída das pessoas de um determinado lugar, de um determinado local. Então, emigração é o local de onde as pessoas estão saindo. E no local, no lugar de onde as pessoas estão saindo, elas ganham o nome de emigrantes. E também temos o fenômeno da imigração. A imigração é a chegada de pessoas em um lugar. Então, o local onde as pessoas chegam é o chamado local de imigração. Então, toda pessoa que se desloca no espaço geográfico, ela sai de um lugar e chega em outro. O lugar de onde ela está saindo é o local de emigração, e lá ela ganha o nome de emigrante. No local onde ela chega, esse local onde ela está chegando é o local de imigração, e neste local ela ganha o nome de imigrante. Então, para não ficar tão embaraçoso e confuso, vamos a um exemplo prático. Uma pessoa que saiu da Itália e veio morar no Brasil. Na Itália, essa pessoa ela é uma emigrante. E no Brasil, onde ela chegou, essa pessoa é um imigrante. A Itália é o local de saída. Então, a Itália é o local de emigração. E o Brasil é o local de chegada. O Brasil é o local de imigração. Então, no Brasil, ela é um imigrante. Essa pessoa é um imigrante. E na Itália, de onde ela saiu, ela é um emigrante. Então, vamos dar continuidade. Causas básicas das migrações, ou seja, por que as pessoas se mudam de um lugar para o outro? E existem várias causas, vários motivos para as pessoas se mudarem de um lugar para o outro, se deslocarem. Os principais ou as causas básicas são perseguições políticas, guerras, baixos salários, más condições de vida, catástrofes. Todos esses motivos fazem com que as pessoas se mudem de um lugar para o outro. Mas, basicamente, a causa principal das migrações é a busca de uma vida melhor, de melhores condições de vida, de emprego, de estudo, de salários. Saldo migratório. O que é saldo migratório? Saldo migratório é a diferença entre o número de emigrantes, ou seja, de pessoas que saíram dali, emigrantes permanentes,
e o número de imigrantes, ou seja, o número de pessoas que entraram ali naquele lugar. Então vamos a um exemplo aqui. Esse gráfico aqui é do saldo migratório de Portugal. E aqui em azul nós temos os emigrantes, ou seja, as pessoas que foram embora de Portugal. E em vermelho, os imigrantes, as pessoas que foram morar em Portugal. Então, se o número de imigrantes é maior, nós temos um saldo migratório positivo, como nos anos de 2004 até 2010. O saldo migratório foi positivo. Por que foi positivo? Porque mais pessoas entraram naquele lugar do que pessoas saíram. Agora, de 2011 para frente, o saldo migratório foi negativo. Ou seja, a quantidade de pessoas que foi embora, ou seja, a quantidade de emigrantes, foi maior do que a quantidade de imigrantes, ou seja, do que aqueles que chegaram. Então, o saldo migratório é isso. É pegar o número das pessoas que chegaram, dos imigrantes, e diminuir em relação ao número de pessoas que foram embora daquele lugar. Teremos assim o saldo migratório. Se chegou mais gente do que foi embora, saldo migratório positivo. Se foi embora mais gente do que chegou, saldo migratório negativo. Esse lugar perde população. Agora vamos ver migração externa ou internacional. Migração externa é de um país para o outro. E basicamente aqui daremos preponderância para a migração externa em relação ao Brasil. Então vamos ver, inicialmente, imigração para o Brasil. Ou seja, vamos lembrar o que é imigração. Imigração é entrada de pessoas. Então vamos ver a imigração de estrangeiros para o Brasil. Então, pessoal, aqui temos as estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953. E quais foram os principais povos ou grupos que vieram para o Brasil? Quais foram os principais grupos de imigrantes, ou seja, das pessoas que entraram no Brasil? Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, aqui em diversos. Sírio-libaneses, por exemplo, árabes. Então, esses aqui foram os principais imigrantes que entraram no Brasil de 1870 a 1953. Porém, atualmente, quais são os principais povos de outros países que vêm para o Brasil? Então, principais nacionalidades de 2012 a 2018. Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos. Muitos vêm para o Brasil procurando uma vida melhor e a maioria deles também fugindo de miséria, pobreza, fome, guerras, como por exemplo os haitianos, os venezuelanos. E principais nacionalidades, principais grupos recentes a entrarem no Brasil: venezuelanos, haitianos, colombianos, bolivianos e uruguaios. São os 5 principais grupos que têm entrado no Brasil nos últimos anos. Aí um grupo de haitianos recebendo a residência permanente no Brasil. O êxodo venezuelano. A Venezuela passa por uma crise humanitária sem precedentes, causada aí por vários motivos, muitos dos quais a péssima política econômica aí do Nicolás Maduro, que é o líder do país. Então, muitos venezuelanos têm migrado para o Brasil e para outros países também vizinhos aí da Venezuela, países da América do Sul, vizinhos e não vizinhos também, como
Peru e Equador. Então, a situação da Venezuela hoje é caótica, o país passa por uma situação de extrema instabilidade e muitos venezuelanos têm vindo para o Brasil. É um dos principais grupos aí de imigrantes que vem para o Brasil. Agora, pessoal, vamos falar de emigração. Não confunda, vimos os imigrantes que vieram para o Brasil, que entraram no Brasil. Agora vamos falar de emigração, de saída. Imigrantes é os que entraram. Agora, emigração. Emigração é o fenômeno de saída de pessoas de um lugar. E vamos ver então emigração de brasileiros, ou seja, os brasileiros saindo do Brasil. E eles vão para onde? Então vamos ver aqui essa tabela. Apesar de um tanto antiga, de 96, essa tabela ainda reflete muito para onde os emigrantes brasileiros vão, ou seja, aqueles que saíram do Brasil. Brasileiros no exterior, países com população brasileira acima de 19 mil. Então, no primeiro aí destino, Estados Unidos, com maior população brasileira, Paraguai, segundo, Japão em terceiro, Itália, Alemanha, Portugal, Uruguai, Inglaterra. Basicamente, hoje, esses destinos eles ainda são muito comuns. Para o Paraguai, atualmente, nem tanto. Os brasileiros emigraram muito para o Paraguai em busca de terras baratas para produzir soja, principalmente. Hoje, esse movimento migratório em direção ao Paraguai ele já é mais reduzido. Mas para os Estados Unidos, Portugal, ainda é muito grande o número de emigrantes brasileiros que para lá se dirigem. Aí o mapa mostrando que atualmente ainda é bastante grande o número de emigrantes brasileiros para aqueles países que vimos como principais destinos de brasileiros ainda nos últimos anos. Estados Unidos, Paraguai, Japão, Portugal principalmente tem recebido muitos brasileiros. Aí apenas a nível de curiosidade, um gráfico mostrando onde vivem os brasileiros nos Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos onde tem maior quantidade de brasileiros. Flórida, Nova Jersey, Nova York, Massachusetts, Califórnia são os principais estados estadunidenses onde residem muitos brasileiros. Aí um gráfico mostrando a quantidade de brasileiros de partida aumentou muito de 2011 a 2018, porém em 2019 já começou a cair o número de brasileiros indo embora do Brasil. Aqui, apenas a nível de curiosidade, a diferença entre alguns conceitos que as pessoas fazem confusão, ou seja, deportação, expulsão e extradição. São três conceitos que se referem aos estrangeiros no Brasil. Então, o que é deportação? Deportação é uma medida que expele o estrangeiro que esteja no Brasil, no país, de maneira irregular, ou cuja situação em território nacional tenha se tornado irregular. Então, a pessoa que está aqui de forma irregular, quando ela é descoberta, ela é mandada de volta para o seu país de origem, isso chama-se deportação. Expulsão é uma medida que expele o estrangeiro que atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública. É um estrangeiro que esteja aqui, por exemplo, elaborando possíveis atentados terroristas. Ele é descoberto e é expulso do Brasil. Extradição é uma medida que só se aplica quando o estrangeiro cometeu um crime lá onde ele morava, no seu país de origem. E aí esse país de origem ele pede que o Brasil entregue esse estrangeiro. E quando o Brasil entrega esse estrangeiro que cometeu um crime lá no país dele, isso chama-se extradição. Esse estrangeiro está sendo extraditado.
E por fim agora, pessoal, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a atual lei de imigração. O que é uma lei de imigração? É uma lei que dispõe sobre direitos e deveres do migrante, do visitante, regula a entrada e saída no país de estrangeiros, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante, ou seja, aquele que está indo embora do Brasil. Atualmente, a lei que regula isso é a Lei número 13.445 de 2017, sancionada pelo presidente Michel Temer. É a lei que regula a situação da migração externa envolvendo o Brasil. E evoluiu bastante em relação ao Estatuto do Estrangeiro que tínhamos na década de 80. Então, basicamente, é a lei que regula a situação aí do imigrante, direitos e deveres do imigrante que chega no Brasil, também do visitante, regula a entrada e saída desse imigrante estrangeiro que estava no Brasil e também regula a situação daquele que está indo embora do Brasil, do emigrante brasileiro. Aqui, Estado no país estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Então, é interessante que vocês conheçam esta lei, tiram uns minutinhos aí, dá uma lida nessa lei na sua íntegra. É uma lei que avançou bastante no direito, principalmente dos refugiados, ou seja, pessoas que estão fugindo de seus países por motivo de guerra, de calamidade. Então, é interessante até mesmo falarmos um pouquinho da evolução da política de imigração no Brasil. Então, mesmo durante o Império, há bastante tempo, tínhamos a política de imigração, ou seja, aquela ideia de trazer imigrantes, principalmente europeus, para o Brasil, porque a escravidão estava acabando, precisava de mão de obra, e o Brasil deu muita preferência aos europeus, até mesmo com aquela ideia de embranqueamento da população. Durante o governo Vargas, houve uma restrição muito grande à entrada de estrangeiros no Brasil. Depois da Segunda Guerra, o Brasil assinou alguns acordos aí com a ONU para receber principalmente refugiados. Durante o regime militar, novamente, houve a restrição à entrada de estrangeiros no Brasil, com o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Estatuto aí durante o governo Figueiredo. E, em 2017, a nova lei de imigração, ampliando muito os direitos humanos, atendendo de forma permanente ou temporária, principalmente aqueles que vêm para o Brasil na condição de refugiados. Então, assim, pessoal, nós concluímos essa primeira parte da nossa aula de movimentos migratórios.